minha flor, linda do reino de Deus, paz de Cristo seja sobre a tua vida, que nessa manhã você venha refletir sobre o conhecimento de Deus, que você venha crescer e desenvolver tua espiritualidade, tua produtividade, tuas disciplinas espirituais. E iniciando essa manhã com disciplinas espirituais, eu queria compartilhar com vocês uma palavra que chamou a minha atenção. Além da gente falar de produtividade, né, que está ligada a crescimento espiritual, a desenvolvimento interpessoal, a espiritualidade está totalmente ligada, tá? Porque se você não estiver gerindo do lado de dentro, tendo conexão com Deus, propósito, identidade, você não vai construir nada do lado de fora. Você vai ser desorganizada o tempo todo. Então, eu quero ler com você, rapidamente com você, Marcos 1:4. E foi assim que João Batista apareceu no deserto, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados. E toda a região da Judéia e todos os moradores de Jerusalém iam até ele, e confessando os seus pecados eram batizados por ele no Rio Jordão. Um versículo muito simples, mas que se você se atentar a ele, se você se alimentar dele, se você começar a mastigar, você vai ver aqui coisas preciosas que a gente não vê nos dias de hoje, tá? Exemplo. João Batista estava pregando o quê? O que é que João Batista, como ministro do evangelho, como aquele que levava a boa nova, ele estava pregando? Arrependam-se dos seus maus caminhos e dos seus pecados. Essa era a mensagem que João Batista carregava. Arrependam-se, porque é chegado o reino de Deus. Deixem os seus pecados, né? E assim vocês vão ser redimidos. E todas as regiões, as pessoas, elas iam até ele. O que as pessoas faziam? Elas confessavam os pecados e eram batizadas. Não vemos nenhuma coisa, nem outra acontecendo nos dias de hoje. As pessoas, elas pregam aquilo que querem, não baseado nas escrituras, mas baseado nos seus próprios achismos. Então, não se diz para que as pessoas venham se arrepender e não se batiza mediante ao arrependimento. Se batiza mediante a uma pregação bonita. Batizam as pessoas depois de comovê-las, ao invés de investigar qual é o pecado dessa pessoa e dizer para ela: se você continuar assim, o lugar aonde você vai é a morte eterna. Você está condenado e você precisa ser redimido. Você precisa se arrepender e mudar a sua rota, mudar a sua mente. Mas as pessoas não. Depois de uma pregação bonita, de uma boa oratória, é que se faz o clamor para arrependimento. Não tem nem menção de arrependimento de pecado, né? Mas para que essas pessoas aceitem a Jesus. Então a gente começa a contemplar como o evangelho ele está misturado, contemplado, misturado com mentiras, né? Sofismas, tá? Paulo vai dizer o seguinte: aquele que não prega o evangelho verdadeiro, aquele que prega qualquer outra coisa que não seja evangelho é boa notícia, né? Notícia de que nós podemos nos arrepender, de que nós podemos mudar a nossa vida, de que temos salvação mediante a Cristo Jesus. Então, é considerado anátema aqueles que não pregam a verdade. E o evangelho que a gente vê está muito longe da simplicidade e da inteireza, né, que se era aqui. Porque João Batista ele veio preparar o caminho de ninguém mais, ninguém menos do que o Salvador de toda a terra. Então, olha a pregação de João Batista: se arrependam de seus pecados e desçam as águas, batizados e redimidos. Sejam batizados dos seus pecados e redimidos deles por meio do quê? Do arrependimento, da confissão.
Então eu preciso me arrepender quando eu confesso aquilo que eu estou praticando, mas não existe nem menção nos dias atuais, nas pregações que nós vemos por aí, de arrependimento de pecado, para você ser redimido. João estava preparando o caminho. Que você seja uma pessoa que vá preparar o caminho, mas anunciando a verdade, íntegra, simples, para que Cristo ele venha se manifestar no nosso meio. Que Deus te abençoe. Beijo no teu coração.